Além de ser o dia de São José, como eu falei, 16 de março também é celebrado o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. A redução de gases que causam o efeito estufa é compromisso do Brasil, tanto o CO2 quanto o metano. A pecuária é sempre colocado como um grande emissor de metano, mas a gente tem que olhar o mundo lá fora também e ver se o Brasil não é só vamos dizer assim, o patinho feio dessa história. A nossa Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, trabalha para a redução do metano. Boa parte dessas emissões, como eu disse, vem aí o que a gente fala aí do arroto e do pum mesmo do gado. Agora, os pesquisadores avaliam se os micro-organismos podem reduzir a emissão de metano de bovinos. Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar agora com a Luciana Regitano. Pronunciei corretinho, Luciana? É isso mesmo? Pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste. Bem-vinda ao nosso canal. Tudo que é informação que ajude a nossa pecuária, o nosso produtor a andar direitinho com o meio ambiente, com o equilíbrio, com a redução dos gases, que é um compromisso brasileiro. Aliás, eu vou te perguntar, qual é o compromisso do Brasil com o metano? É a redução de 50%, é isso? Até 2030, se não me engano? Isso, 50% até 2030, o que é uma meta bastante ousada, né? Nós temos que trabalhar bastante nesse sentido. Pois é uma meta ambiciosa, como você falou, mas alguma coisa já está sendo feita. O governo anunciou aí um programa de recuperação de pastagens degradadas e a gente tem, na verdade, os manejos que estão sendo adequados, tentando ficar com menos tempo desse boi no pasto. E de que forma que essa pesquisa, achei interessante isso que vocês estão analisando, micro-organismos podem reduzir a emissão de metano. Como é que é isso? Eu fiquei curioso para saber, Luciana. Bom, obrigada pelo convite, boa tarde, Valteno, boa tarde, ouvintes do AgroMais. A nossa pesquisa visa entender como os micro-organismos do rumen do boi, de todo o aparelho digestivo do boi, contribuem para a emissão de metano e como nós podemos alterar isso. Nós sabemos que os bovinos têm uma grande câmara de fermentação, que é o rumen, e essa fermentação ela é feita por bactérias, por arqueias, por protozoários, enfim, por aquilo que nós costumamos chamar de flora gastrointestinal. E essas bactérias e arqueias são muito importantes no processo de produção de metano resultante da digestão. Pois é, eu falei aqui no começo que esse metano ele é expelido pelo arroto e também pelo pum, se é que a gente pode falar, para não falar um nome mais feio. É por aí que vem mesmo as emissões de metano dos bovinos? Na verdade, Valteno, mais de 70% das emissões de metano, elas são oriundas do arroto do boi. Então, elas são a regurgitação daquele gás que está sobrando no processo de fermentação. Nós, os humanos, não temos emissão de metano, não? Temos sim. Da mesma forma. Se a gente for fazer aí, o que é a responsabilidade de cada um dos... Vamos misturar aí também outros elementos, aí, além dos bovinos, humanos. Quem mais emite metano na atmosfera no Brasil? Nós temos a emissão a partir dos bovinos, temos emissão de outros animais também, como os suínos, enfim, todos os dejetos, né, todos os animais, de um modo geral, todos os animais de produção emitem metano. Liderando esse ranking aí, os bovinos e os suínos. Bovinos entram na classe aí dos ruminantes, né, que tem mais ruminante. Também isso que você estava falando de todo esse processo da digestão do capim, do vegetal, enfim, daquilo que come o bovino. O que vocês descobriram é que, como é que faz? Ao mudar, teria que mudar alguma coisa na alimentação para que isso pudesse resultar em menos emissão? Para onde a pesquisa caminhou? Na verdade, nesse momento, nós estamos trabalhando com animais que foram submetidos a 2 tipos de dieta, uma dieta
convencional e uma dieta de subprodutos que consiste principalmente em polpa cítrica, torta de amendoim e outros subprodutos da agroindústria. E nós verificamos uma diferença de composição das bactérias, dos micro-organismos em função da dieta. E quando nós avaliamos a relação entre cada tipo de bactéria, cada tipo de micro-organismo e as características de produção, nós encontramos nas duas dietas, nós encontramos bactérias, arqueias que estão relacionadas com eficiência alimentar e com emissão de metano. Essa é o que nós já temos publicado. Nós estamos também numa grande parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, em que nós estamos avaliando animais durante o período de crescimento a pasto e também depois no confinamento, e já identificamos bactérias que são associadas lá no período a pasto com produção dos animais no confinamento, com eficiência alimentar, por exemplo. Então, isso também, a eficiência alimentar também é uma característica muito importante em termos de sustentabilidade, porque o animal que consome menos, ele precisa de menos área de produção de alimento. Né? Então, o animal que está no confinamento, que ele tem uma melhor eficiência no uso de alimentos, ele acaba impactando na área de produção de milho e de outros elementos que vão ser utilizados na ração desse animal. Eu falei, Luciana, que o Brasil é responsabilizado por isso, é muito responsabilizado, mas nós temos, na verdade, um boi ou um rebanho bovino que é criado mais a pasto, e eu sempre li, entendi, você me corrija, que essa questão da emissão ela é mais séria, talvez mais crítica nas áreas de confinamento. E lá fora, outros países também participam da emissão do metano, e não é o Brasil que é o patinho feio disso. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: para quem não é acostumado com os termos, o animal tem um volumoso, que a gente chama capim, que ele come o capim, e ele também come a ração, como complementar. O que é que a pesquisa mostra nisso? Vocês estudaram a ração ou estudaram também os tipos de pastagem que podem ser mais ou menos, vamos dizer assim, influentes na emissão dos gases metano? A nossa pesquisa é restrita ao animal, nós não estamos estudando o alimento. Apesar de que no nosso projeto nós temos dois tipos de dieta, a dieta de subprodutos e a convencional, o nosso interesse é entender o animal. Por que alguns animais são mais eficientes e emitem menos metano do que outros? Então, o nosso foco é entender essa relação do animal com os micro-organismos. Por quê? Porque cada animal, a genética do animal define o tipo de micro-organismo que ele vai ter. Mas aí tem a ver com a raça? Tem a ver com a variação genética individual. Quando nós falamos que o animal tem um valor genético bom para a eficiência alimentar, ele pode ser selecionado como um bom reprodutor para melhorar a eficiência alimentar do rebanho. Uma parte dessa eficiência alimentar hereditária é definida pela forma como ele interage com as bactérias. Mas aí eu queria te perguntar se o rebanho voltado para a produção de carne, né, geralmente raças zebuínas, rebanho voltado para a produção de leite, geralmente raças europeias. Então eu ia te perguntar isso, se qual desses rebanhos está mais propenso se há um estudo nesse sentido, a emitir mais metano e aonde atuar no sentido de tornar essas emissões menores. Sim, existem vários estudos nesse sentido de determinar qual é o sistema de produção melhor para cada especialização, qual é o melhor sistema de produção de leite, de corte,
para reduzir a emissão de metano, mas esse não é o foco da nossa pesquisa. A gente sabe, por exemplo, que o animal a pasto ele tem o potencial de emitir menos metano, não só de emitir menos metano, mas porque a pastagem fixa o carbono. Então, parte daquele metano que seria liberado na atmosfera vai ser utilizado como fonte de carbono para o crescimento das plantas. Então, nesse sentido, como você muito bem falou no início da apresentação, todas as iniciativas no sentido de recuperar pastagens degradadas, reduzir a degradação dos pastos e consorciar a pastagem com a produção de madeira, com o plantio de árvores e com a produção de produtos agrícolas de outras culturas, como o milho, a soja, todas essas iniciativas de sistema de produção tendem a reduzir também a emissão de metano. Bom, temos então a nossa meta ambiciosa, parece que foi na COP26 que a gente assinou isso, então temos que trabalhar para que aconteça essa redução. Na parte de pastagem, estou vendo que tem muita gente integrada aí para poder fazer, chega de ser 40 milhões de hectares de pastagens degradadas, o governo está incentivando isso e a gente tem também esse consórcio lavoura-pecuária, que aí a gente então associa a pastagem com árvores e também com a agricultura, para a gente poder ter um ganho e fazer também a fixação de carbono, como você falou. Luciana, a gente tem maior interesse nisso e está sempre aberto aqui, temos a maior admiração pela Embrapa, você que é da Embrapa Pecuária Sudeste, muito obrigado pela sua participação aqui. O agro está sempre aberto para as novas tecnologias. Eu que agradeço o convite.